Durante o almoço de aniversário da avó em Sintra, João ergueu-se da cadeira e segurou a mão de Miguel com força enquanto o aroma do bacalhau à brasa ainda pairava no ar da sala de jantar antiga. Pai, mãe, avó Sofia, este é Miguel, e ele é o meu namorado há 2 anos, eu não posso mais esconder isso de vocês. O copo de vinho do pai António caiu no chão com um estrondo e o silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sufocar todos os presentes. A mãe Teresa deixou escapar um gemido baixo cobrindo a boca com as mãos trêmulas enquanto a avó Rosa piscava confusa tentando processar as palavras do neto. A irmã Sofia arregalou os olhos em choque absoluto e o tio Carlos, que tinha vindo de Lisboa, murmurou algo inaudível. António, um homem de 58 anos robusto com o rosto marcado pelos anos de trabalho duro no negócio de construção, fitou o filho com uma expressão que passou de surpresa para algo muito mais profundo e doloroso. Em vez de gritar ou expulsar Miguel como João temia, o pai levantou-se devagar com as mãos apoiadas na mesa e disse com voz rouca mas controlada: filho, eu não estou chocado da forma que tu pensas. Na verdade eu já suspeitava há meses porque via o jeito como vocês se olhavam quando pensavam que ninguém notava. Mas há mais, eu tenho que te contar algo que guardei por toda a vida e que mudou o meu mundo para sempre. João sentiu o estômago revirar enquanto Miguel apertava sua mão tentando transmitir força. O pai continuou falando do seu irmão mais novo, o tio Luís, que nos anos 80 tinha sido gay e fora rejeitado pela família inteira, levando a uma depressão profunda e finalmente ao suicídio em 1987. António confessou que ele próprio tinha lutado com sentimentos semelhantes na juventude, mas escolhera o dever, a família e o negócio para não repetir a tragédia. A mãe Teresa, que nunca soubera da história completa do cunhado, começou a chorar descontroladamente, questionando por que o marido escondera tanto dela durante 30 anos de casamento. Sofia tentou consolar a mãe, mas seus olhos revelavam confusão e talvez raiva por ter sido mantida no escuro sobre o passado da família. A avó Rosa murmurava orações baixinho, apertando o terço que sempre carregava. João sentiu uma onda de culpa invadir o peito. Ele tinha planejado este momento durante meses, imaginando rejeição, raiva, talvez até deserdamento, mas nunca isto, uma confissão que abria feridas antigas e fazia a mãe questionar toda a vida construída com o pai. Miguel ficou em silêncio respeitoso, mas João via a tensão nos seus ombros, o medo de ser o catalisador de tanto sofrimento. A conversa se estendeu por horas com perguntas, acusações e lágrimas. António explicou que contratara um investigador particular discretamente para confirmar suas suspeitas porque temia que João sofresse o mesmo destino do tio. Ele disse que amava o filho, mas que a sociedade em Sintra ainda julgava duramente famílias como a deles, especialmente no círculo de negócios onde a reputação era tudo. João respondeu que não queria mais viver escondido, que o amor por Miguel era real e que merecia ser vivido abertamente. A tarde virou noite e a família se dispersou em grupos sussurrantes. A mãe Teresa abraçou João brevemente, mas seus olhos mostravam dor profunda. Sofia puxou o irmão de lado e sussurrou que o apoiava, mas que o pai parecia destruído. Miguel e João saíram para o jardim onde o ar fresco de Sintra os envolveu. Miguel disse baixinho que talvez tivessem corrido demais. João respondeu que o silêncio já o estava matando há anos. Dentro da casa, António sentou-se sozinho na sala agora vazia e pela primeira vez em décadas deixou as lágrimas rolarem, lembrando do irmão que perdera por causa de segredos semelhantes. João, ao ver o pai pela janela, sentiu o peso da decisão, o amor que conquistara e o preço que toda a família estava pagando. A noite caiu sobre Sintra e com ela a certeza de que nada voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte, João acordou com o telefone tocando insistentemente. Era a mãe Teresa pedindo que ele voltasse sozinho para conversar. Miguel preparou o café em silêncio, notando a hesitação no rosto do namorado. João decidiu ir, mas levou Miguel consigo porque esconder agora seria pior. Ao chegar à casa em Sintra, encontrou o pai António sentado na varanda com o olhar perdido nas colinas verdes. A mãe serviu o chá com mãos trêmulas e começou a falar sobre como se sentia traída pelo marido por ter guardado o segredo do tio Luís durante tantos anos. António defendeu-se dizendo que o fizera para proteger a família, para não repetir o ciclo de dor e rejeição que vira na geração anterior. João ouvia tudo com o coração apertado, questionando internamente se a sua revelação tinha sido egoísta. Ele amava Miguel com todo o ser, mas ver a mãe chorar e o pai envelhecer 10 anos em uma noite o fazia duvidar. Sofia chegou pouco depois e o confronto se intensificou quando ela acusou o pai de hipocrisia por ter vivido uma vida dupla emocionalmente. António respondeu com voz cansada que escolhera o dever porque na época não havia espaço para homens como eles na sociedade portuguesa ainda marcada pelo catolicismo conservador. Miguel interveio calmamente dizendo que respeitava o passado da família, mas que João merecia viver o seu presente sem medo.
A mãe Teresa então virou-se para João e perguntou se ele estava disposto a sacrificar o negócio familiar que Antônio construíra com tanto esforço porque os clientes mais tradicionais poderiam afastar-se ao saberem da notícia. João sentiu o dilema moral apertar o peito. O negócio dava emprego a dezenas de pessoas, incluindo primos e amigos da família. Ele pensou nas noites em que o pai o levara ao escritório ainda criança, ensinando o valor do trabalho duro e da lealdade. Mas ao olhar para Miguel viu o homem que o fazia sentir completo pela primeira vez. A conversa durou horas até que Antônio se levantou e disse que precisava de tempo para processar tudo, mas que não expulsaria o filho de casa. No entanto, pediu discrição por enquanto até que pudessem lidar com as consequências sociais. João concordou relutantemente, mas por dentro sabia que o segredo já não era mais segredo. À tarde a notícia começou a se espalhar discretamente quando Sofia recebeu uma chamada da tia que morava em Lisboa e deixou escapar detalhes por telefone. João descobriu isso quando o telefone tocou com mensagens de primos distantes perguntando se era verdade. Miguel sugeriu que voltassem para o apartamento em Lisboa para dar espaço à família, mas João recusou, dizendo que fugir agora seria covardia. Internamente João lutava com a culpa, o amor pela família e o medo de perder tudo. Miguel sentiu a distância crescente e durante o jantar no apartamento os dois discutiram pela primeira vez sobre o timing da revelação. Miguel disse que o amava, mas não queria ser causa de destruição familiar. João respondeu que o silêncio o estava destruindo há anos. A noite terminou com um abraço silencioso, mas a tensão permaneceu. No dia seguinte, no escritório de arquitetura onde João trabalhava, o chefe chamou-o para uma conversa privada mencionando rumores que chegavam da comunidade de Sintra. João sentiu o mundo desabar, mas manteve a cabeça erguida, afirmando que a sua vida pessoal não afetava o trabalho. Em casa, Antônio ligou para o filho pedindo uma reunião privada onde confessou que o tio Luís não tinha apenas morrido, mas que a família o pressionara tanto que ele escolhera o fim. Essa revelação fez João questionar se a sua coragem estava repetindo o ciclo ou quebrando-o. A mãe Teresa visitou Miguel em particular, pedindo que ele desse tempo ao filho para decidir sem pressão. Miguel concordou, mas por dentro sentia o peso de ser visto como um intruso. O dia terminou com João deitado acordado ao lado de Miguel, pensando no preço que cada decisão trazia. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca na pequena comunidade de Sintra onde todos se conheciam. Clientes antigos do negócio de Antônio começaram a cancelar reuniões alegando motivos vagos, mas João sabia a verdade. No escritório, um colega sussurrou piadas veladas sobre modernidade que fizeram João apertar os punhos, mas ele escolheu ignorar para não piorar as coisas. Miguel enfrentou olhares estranhos quando foi buscar João no trabalho e os dois decidiram almoçar em um café discreto em Lisboa onde pudessem falar abertamente. Miguel propôs que mudassem-se para a capital de vez para escapar do julgamento, mas João recusou, dizendo que abandonar a família agora seria como trair tudo o que aprendera com o pai. Em casa, a mãe Teresa preparou o jantar favorito de João, mas a conversa girou em torno das ligações que recebia de amigas da igreja questionando a moral da família. Sofia confessou em particular ao irmão que tinha falado demais com a tia e agora se arrependia, mas o mal estava feito. João sentiu a traição como uma facada, mas perdoou a irmã porque via o seu próprio conflito interno espelhado nela. Antônio passou dias trancado no escritório revisando papéis antigos e uma noite chamou João para uma conversa a sós onde mostrou cartas do tio Luís escritas antes da morte pedindo perdão à família. O pai disse que não queria que o filho vivesse com o mesmo arrependimento, mas que a sociedade ainda não estava pronta e que o negócio poderia ruir se o escândalo crescesse. João respondeu que o amor não era escândalo e que ele escolhera viver com verdade. A pressão social aumentou quando um jornal local publicou uma nota discreta sobre famílias tradicionais enfrentando mudanças modernas, sem citar nomes, mas todos em Sintra sabiam. Miguel perdeu um contrato de fotografia para uma escola conservadora e começou a questionar se o seu amor estava custando demais ao namorado. Durante uma caminhada pelas colinas de Sintra, os dois discutiram seriamente, Miguel oferecendo-se para afastar-se temporariamente para dar espaço a João, mas este recusou com lágrimas nos olhos, dizendo que sem Miguel a vitória seria vazia. A mãe Teresa marcou uma reunião com o padre da paróquia que aconselhou paciência e oração, mas isso só aumentou a sensação de julgamento para João. Sofia organizou uma reunião familiar menor onde tentou mediar, mas as emoções explodiram novamente quando Antônio admitiu que parte dele invejava a coragem do filho por viver o que ele nunca pudera. Essa confissão trouxe alívio momentâneo, mas também dor, porque expunha a infelicidade silenciosa do casamento dos pais. João passou a noite acordado escrevendo uma carta para o pai explicando que o seu amor por Miguel não diminuía o respeito pela família, mas que esconder-se era como morrer em vida. A carta foi entregue na manhã seguinte e Antônio leu em silêncio sem responder imediatamente.
O dia terminou com João sentindo o peso das escolhas, o amor que ganhara e os laços que ameaçavam romper. A sociedade em Sintra continuava a sussurrar, mas João decidiu que não voltaria atrás mesmo que o preço fosse alto. A crise atingiu o pico quando António sofreu um susto cardíaco leve após uma reunião tensa com um cliente importante que cancelara o contrato citando valores familiares. No Hospital de Lisboa, a família reuniu-se ao redor da cama enquanto médicos recomendavam repouso e redução de stress. João segurou a mão do pai e sentiu a culpa invadir cada célula do corpo, perguntando se a sua revelação tinha sido o gatilho. Miguel ficou no corredor respeitando o espaço da família, mas João insistiu que ele entrasse dizendo que Miguel fazia parte agora. António olhou para o genro e pela primeira vez falou diretamente com ele, pedindo desculpas pelo silêncio inicial e admitindo que via no casal o que ele perdera na juventude. A mãe Teresa chorou ao lado da cama, confessando que o segredo do cunhado a fizera questionar anos de casamento, mas que ainda amava o marido. Sofia prometeu não falar mais com parentes distantes e ajudou a organizar os assuntos do negócio durante a recuperação do pai. João tomou a decisão de reduzir as horas no escritório para ajudar em casa e no negócio, o que significou recusar uma promoção importante. Internamente ele lutava com o dilema moral: o amor romântico versus o dever familiar. Miguel sentiu a pressão e durante uma conversa no corredor do hospital propôs que voltassem a viver discretamente por um tempo até o pai melhorar, mas João recusou, dizendo que isso seria trair tudo o que conquistaram. O confronto entre os dois foi intenso, mas terminou com um abraço onde Miguel aceitou que o namorado precisava equilibrar os dois mundos. De volta a Sintra, a vida retomou um ritmo frágil, com António em recuperação em casa. Clientes começaram a retornar timidamente após ver que o negócio não ruíra, mas os olhares na igreja aos domingos eram frios. João visitava o pai diariamente, levando Miguel em algumas ocasiões, e aos poucos conversas sobre o tio Luís trouxeram cura. António confessou que o medo de perder o filho como perdera o irmão o fizera reagir com choque profundo, mas que agora via a força no casal. No entanto, o pai pediu que João mantivesse discrição em eventos públicos do negócio para proteger a reputação. João aceitou o compromisso como um sacrifício necessário, mas sentiu o peso da negociação. Sofia encontrou um emprego em Lisboa e decidiu mudar-se para dar mais espaço à família, mas prometeu apoio incondicional. A mãe Teresa começou a cozinhar pratos favoritos de Miguel durante as visitas, mostrando aceitação lenta. João sentiu o despertar interno de que o amor verdadeiro exigia paciência e que a família não se destruíra, mas se transformara. Miguel conseguiu um novo contrato de fotografia e os dois celebraram discretamente em Lisboa. No entanto, a traição inicial da irmã e o susto do pai deixaram cicatrizes que João carregava em silêncio, questionando se o timing público tinha sido melhor. A recuperação de António foi lenta, mas cada dia trazia mais diálogo aberto. João tomou a decisão final de priorizar o relacionamento sem abandonar completamente o legado familiar, e isso trouxe uma paz relativa. Meses depois, durante uma reunião familiar menor para celebrar a recuperação completa de António, a tensão residual ainda pairava, mas o diálogo fluía melhor. João e Miguel chegaram juntos e foram recebidos com abraços cautelosos da mãe e da avó. António puxou o filho para o jardim e falou abertamente sobre como o susto cardíaco o fizera refletir sobre o próprio passado, admitindo que invejava a liberdade que João conquistara. Ele disse que o negócio sobrevivera ao escândalo inicial porque a honestidade acabara trazendo novos clientes mais modernos, mas que a família ainda lidava com olhares na comunidade. João respondeu que o preço valera a pena porque viver escondido teria destruído por dentro. Miguel juntou-se à conversa e António apertou a mão dele pela primeira vez, reconhecendo o papel importante no filho. Sofia contou que encontrara um parceiro em Lisboa e que o apoio dela ao irmão a ajudara a ser mais aberta na própria vida. A mãe Teresa serviu o jantar com travesseiros de Sintra e pela primeira vez mencionou o tio Luís, sem dor, apenas com saudade. A noite terminou com risos cautelosos e promessas de visitas regulares. João sentiu o despertar profundo de que a verdade não destruíra a família, mas a tornara mais forte apesar das cicatrizes. Miguel e ele voltaram para casa em Lisboa de mãos dadas, sabendo que o caminho adiante ainda teria desafios, mas que o amor o sustentava. António continuou a recuperação e o negócio estabilizou, com João ajudando em projetos remotos. A sociedade em Sintra lentamente aceitou a nova realidade, com alguns vizinhos até parabenizando a família pela união. João sacrificara a promoção inicial, mas ganhou respeito interno e uma promoção posterior baseada em mérito. Miguel expandiu o trabalho de fotografia e os dois planeavam uma viagem juntos para celebrar. A família reunia-se mensalmente e as conversas sobre o passado tornaram-se fonte de força em vez de dor. João olhou para Miguel uma noite e sentiu gratidão pela decisão de revelar o amor mesmo com o preço pago.
No entanto, as cicatrizes permaneciam. A mãe ainda hesitava em eventos públicos e António evitava certos clientes antigos. Sofia mudara-se completamente e agora defendia abertamente o irmão. O despertar de João foi completo. Ele entendia que escolhas trazem consequências, mas que viver autenticamente era o único caminho para a paz interior. A família aprendera que o amor assumia formas diferentes e que o silêncio nem sempre protegia. Será que revelar a verdade ao custo de ferir temporariamente a família é sempre a escolha certa, ou existem momentos em que o silêncio compassivo preserva laços mais importantes que o amor romântico?